Da mesma maneira como Jesus falou aqui, no Evangelho, foi interessante que na hora que eu abri a Sagrada Escritura aqui, antes de começar o programa de direção espiritual, que eu sempre gosto de pegar uma palavra que possa nos ajudar, e o Cristian foi quem propôs, padre, vamos falar de Corpus Christi, a festa de amanhã. Ele fala justamente de raiz, de ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar frutos, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos serão apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. E nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Tão bonito isso, né? A palavra que nos lava, a palavra que nos limpa. Se você for pensar, a missa, a Eucaristia, ela é um ritual de purificação. Aliás, a gente começa pedindo perdão, né? A gente começa, logo no início, a gente já tem o ato penitencial, que é a oportunidade que a gente tem de colocar a nossa alma no varal. Depois você tem a liturgia da palavra, que é quando nós somos lavados pela palavra. Sim, a palavra tem o poder de lavar-nos. É simples você entender isso. Você está com a cabeça cheia, está com dificuldade de pensar direito, está sofrendo muito. Vem uma pessoa com uma frase conselheira, inteligente, sábia, harmoniosa e desfaz o seu equívoco. A palavra te lavou. Às vezes você está com o coração angustiado. A palavra que você escuta é como se fosse um bálsamo derramado sobre uma ferida. É como uma água limpa derramada sobre uma região que está suja, e aquela água vai purificando, vai retirando os excessos. Sim, a palavra de Deus lava a nossa mente. E é por isso que São Paulo dizia que a verdadeira conversão é aquela que se dá no interior dos corações, isso é, no interior das mentes, aqui. Onde eu penso, onde eu articulo as minhas ideias, e a partir dessas ideias gero comportamento. A palavra lavra, ela abre dentro de mim os espaços para que a água possa correr. A Eucaristia me perdoa, a Eucaristia me transforma. Para que eu tenha condições de ser Jesus de novo. É o interesse de Deus que encontra o meu desejo. E aí ninguém pode nos segurar mais, não. Quando o desejo de Deus encontra a minha vontade, quando o desejo de Deus encontra a sua vontade, seremos verdadeiramente transformados. E aí nós vamos poder oferecer para tantas pessoas que hoje, como a Alvênia, estão necessitadas de pessoas eucarísticas em suas vidas. Sim, minha gente, as pessoas eucarísticas, elas são capazes de transformar o mundo. São elas que atualizam verdadeiramente Jesus entre. Eu posso ser padre e não ser eucarístico.
Posso me dizer cristão e não ser eucarístico. Por quê? Porque meus pecados são tantos, as minhas vaidades são tantas, os meus excessos são tantos, que Deus não tem oportunidade de viver em mim. O espaço que eu reservo para Ele é mínimo. Eu preciso ser eucarístico. Eu preciso dar a Deus a oportunidade de andar pelo mundo através de mim. Sabe? Pegar a minha agenda e poder dizer, olha, Deus terá a oportunidade de estar nesses lugares, nesses eventos, falando e cantando através de mim. Isso é um compromisso meu. Você, pegar a sua agenda, tudo que você tem de fazer. Será que Deus vai poder contar com você? Para estar nesses lugares e legitimar a sua presença através de você? Sim, corpo de Cristo no corpo do homem. Corpo de Cristo no corpo da mulher. Nós tendo a oportunidade de levar Deus pelo mundo. E aí sim, seremos verdadeiramente cristãos à medida em que sermos, em que formos. E aí você conjuga em todos os... Em que formos eucarísticos. Em que sermos eucarísticos. À medida em que somos eucarísticos. Isto é, dou a Deus a oportunidade de ser vivo através de mim. De ser. Como eu tenho certeza que hoje a Fabienne pôde oferecer Deus ao coração dessa mãe que tanto sofreu e tanto sofre nessa hora. Como muitas outras pessoas lá em Sobral terão a oportunidade de oferecerem os seus corações eucarísticos a esta mulher. Porque aqui eu posso lhe dizer e testemunhar. Comunidade Shalom, sei onde essa mulher está inserida. Comunidade onde esta mulher está inserida. É uma gente que leva a sério a oportunidade de ser eucarística. É uma gente que vive com radicalidade o Evangelho. Que não brinca de ser cristão. Digo aqui as lideranças que eu encontrei da comunidade Shalom. Meu querido Moisés, a minha querida Emir Nogueira, que tanto zelam para que seus companheiros de estrada, porque é assim que eles são considerados, seus irmãos de caminhada, possam viver a radicalidade do Evangelho. Através da Eucaristia. Gente eucarística. É isso que a comunidade Shalom tem feito. Produzido uma fé eucarística. Sem alienação. Meu cristianismo precisa me devolver ao mundo melhor. Por isso eu preciso me converter. Por isso eu não posso brincar de ser cristão. Porque o outro precisa receber Jesus através de mim. O outro precisa receber Jesus através da minha palavra. O outro precisa receber Jesus através do meu olhar, através das minhas atitudes. Eu preciso ser eucarístico por onde eu for. E aqueles que hoje, Malvênia, estão necessitadas e necessitados, terão a oportunidade de receber através de nós essa palavra que cura, essa palavra que lava e lavra, que restabelece através de nós, minha gente. Precisamos encarnar o discurso. É em nós que Deus mora, em nós que Deus vive. O programa de direção espiritual tem se tornado muito conhecido assim. Uma pessoa vai contando para outra, vai dando o horário do programa, e é assim que a Canção Nova cresce. Nós também queremos ser eucarísticos aqui, viu? A gente tem muitos defeitos, a gente é humano, mas nós estamos muito conscientes dessa oportunidade que nós temos
de oferecer a Deus os espaços da nossa vida para que Ele também tenha os seus espaços. Aqui no programa de direção espiritual eu conto, por exemplo, com esse Jesus maravilhoso, músico através do Christian. Já pensou nisso, Christian? Que Jesus toca piano através de você? Pois é. Quanta vida foi transformada aqui, né? Através do nosso programa, ao som do seu piano, meu amigo. Então Jesus tendo a oportunidade de ser Eucaristia em você. Obrigado, viu? Muito obrigado pela parceria de longos anos. Agora em junho a gente vai fazer 10 anos de programa, né? Nós vamos fazer uma festa, não vamos? Vamos programar? Aí a gente avisa. Quem sabe a gente faz aqui no auditório para ter gente ter convidados no dia. Vai ser uma alegria. Quer presentear alguém? Quer se tornar Eucaristia na vida de alguém através de um presente que você dá? Até um presente pode ser eucarístico. Isto é, algo que possa trazer Deus ao coração daquela pessoa. Nós estamos relançando aqui, pela Canção Nova em parceria com a Planeta, o livro Quando o Sofrimento Bater a Sua Porta. É um livro justamente para... Gente, olha ali, parece que eu estou careca já. Você viu? Faz um buraco aqui atrás. Acho que é a luz. O cabelo vai ficando ralo, a luz vai... Esse livro é uma oportunidade que a gente tem de ajudar aquelas pessoas que estão vivendo momentos difíceis, passando por perdas. Escrevi há muito tempo e continua sendo muito atual. Graças a Deus, numa oportunidade que eu tenho de contar também os sofrimentos que já me ocorreram e aqueles que eu já vi de perto. Sempre uma maneira que a gente tem de ajudar o outro a limpar a mente através de uma boa reflexão. Muitos sofrimentos são alimentados, produzidos pela própria mente opressiva. Os nossos pensamentos nos oprimem e às vezes a gente tem que fazer uma limpeza. A melhor maneira de limpar a mente é através da reflexão. Por isso que a gente precisa ler coisas boas, coisas que nos ajudem a pensar melhor, coisas que possam expulsar os demônios que muitas vezes nós abrigamos dentro da mente, dentro do coração. Aí, se você quiser música, temos o DVD Deus no Esconderijo do Verso, que foi gravado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, aqui em 2 versões. Essa edição mais luxuosa, que tem o DVD e os 2 CDs ao vivo. Tem também só o CD ao vivo, se você quiser, tem o CD separado e tem o DVD. Você pode ligar para a Canção Nova 0 Operadora 12 3186 2600. Esses produtos aqui, graças a Deus, tanto o livro da Canção Nova quanto o DVD aqui, que é da Sony, você encontra em todas as livrarias que são próprias, né? Que vendem esses produtos, Lojas Americanas, Saraiva, Leitura, em todos esses lugares nós temos, tanto o livro quanto os DVDs. Mas se você compra aqui, você ajuda a Canção Nova a manter essa obra no ar e a continuar fazendo bem às pessoas através dessa programação que não tem comercial. Você pode observar, a Canção Nova só faz propaganda de produtos que ela mesma produz, porque são produtos evangelizadores. Quero convidar vocês que são de Limeira para estarem comigo no dia 27, então sexta-feira agora. É isso, né? Sexta-feira? Sexta-feira eu estarei em Limeira para o show A Estrada Sou Eu, que é o novo repertório que nós estamos fazendo, de um apanhado de toda a minha história musical. E no dia 28 estaremos em Sumaré, as 2 cidades no estado de São Paulo. Em Belém, vou apenas anunciar que estou, mas me parece que eles abriram os ingressos hoje de manhã e já terminou, então não tem mais. Mas em Belém eu teria a oportunidade, a graça de visitar novamente essa cidade no dia 2 de junho. Agradeço muito aos meus amigos Wendel e Rainedi, todo o pessoal do grupo de oração que está me levando. Não, na verdade é o Wendel e Rainedi, mas certamente assessorados, né, pelo grupo que está sempre com eles. Vai ser uma alegria voltar a Belém e cantar no Teatro da Paz, esse monumento da cultura brasileira. E no dia 5 de junho, que é a semana que vem também, eu estarei em Franca. Em Franca nós faremos um evento para ajudar o Raléu, da minha querida tia Lolita.
O Haléu é esse evento musical que acontece em vários lugares do Brasil e tem em Franca, né, a sua grande mentora, que é a tia Lolita, tem muitos projetos sociais. Então nós estamos indo lá para ajudar a tia Lolita a arrecadar dinheiro para ela continuar fazendo o seu trabalho. Então nós queremos convidar você que é de Franca e região, organize a sua caravana, entre no meu site www.fabiodemelo.com.br. Você vai ter lá no dia do show de Franca, que é o dia 5 de junho, você entrando na data, você vai ter o telefone para informações. E lá sempre você vai ter alguém que vai lhe ajudar a ter mais informações do que nós estamos oferecendo. A gente fala, conversa, nós não temos respostas prontas para nada, para ninguém, mas a reflexão nos ajuda muitas vezes a chegar ao lugar que nós precisamos chegar para poder tomar as nossas decisões. Inclusive, outro dia, a Fabiana me mandou, Fabiana da Obra de Maria, né, minha querida amiga, ela me mandou um e-mail de uma moça que já viajou comigo, que inclusive eu tenho um carinho muito grande por ela, e ela estava assim, querendo que eu desse a ela uma resposta do que fazer. Falou de um problema conjugal que estava tendo, e eu, na hora, eu fiquei pensando, eu até compreendo a ansiedade que essa pessoa tem de que alguém responda por ela. Mas não é assim que funciona, não é honesto da minha parte responder uma pergunta que ela está se fazendo. E aí eu, carinhosamente, pedi perdão, olha, não tenho como lhe dar essa. Mesmo porque no meu programa eu trato muito a miúde sobre questões relativas a relacionamento entre marido e mulher. E a conversa aqui, que a gente estabelece no programa de direção espiritual, vai acendendo luzes nos corações e nas consciências, mas quem tem que tomar a decisão é a pessoa que está vivendo a situação, né? Eu não posso dizer faça isso ou faça aquilo, a não ser que a pessoa esteja em absoluto estado de dependência e precisa de uma intervenção e alguém vai lá e faz, como um pai muitas vezes, né? Pode chegar lá e dizer isso não pode continuar, isso não pode ser assim. Um filho, por exemplo, que está precisando dessa intervenção porque perdeu a capacidade de decidir. A gente viu isso, né, essa semana. Eu não assisto, mas tornou-se um assunto no Brasil todo, do confinamento, da casa do confinamento, onde me parece que um casal viveu situações extremas. Um amor que virou dependência, quase que uma dependência química, né? Então, às vezes, precisa de uma intervenção. Às vezes é uma intervenção da justiça, de alguém que vai e que interfere naquele processo, porque senão o pior pode acontecer. Mas, muitas vezes, o que a gente precisa fazer é tomar uma decisão, enquanto há liberdade para isso. Eu sempre digo, eu preciso ficar muito atento aos problemas que me rondam, porque pode ser que quando eu fique muito absorvido pelos problemas, eu perca a capacidade de decidir. E nada pode nos enriquecer mais, minha gente, do que a gente ter o direito de decidir. Às vezes, no relacionamento a dois, eu não posso dar a resposta que você precisa, mas ajudando aqui a refletir, você chega a essa resposta. Falando de casamento aqui, ó, Padre Fábio, estou passando por uma fase no meu casamento de muitas brigas, e após as brigas eu deixo o ódio permanecer por muito tempo em meu coração. Não consigo olhar no rosto do meu esposo, a minha vontade é sumir. Eu não sei mais o que fazer. Converso muito com Deus, peço ajuda, mas não consigo ver o que Ele me mostra. O ódio anda fazendo parte dos meus sentimentos. Padre, o que eu faço? Primeiro, minha filha, às vezes você conversa demais com Deus e de menos com seu marido. Às vezes o conflito só vai ser resolvido no momento em que você conversar com o marido. Sem um enfrentamento das questões que dificultam o relacionamento, não há superação.
É louvável que você reze, que você fale com Deus, mas se você não sentar para conversar com aquele que é os 50% do problema, ou às vezes um pouco menos ou um pouco mais, eu não sei, eu não conheço o relacionamento de vocês. Agora, uma coisa é certa, casal que não conversa sobre os problemas que enfrenta, não tem como superar. Eu preciso, no meu dia a dia, nos relacionamentos, que eu não sou um homem casado, mas eu tenho muitos vínculos. Quando há uma dificuldade, por exemplo, numa relação de amizade, se eu não falo sobre aquilo que está acontecendo, daqui a pouco eu perco a autoridade sobre a situação. Eu perco o controle. Eu perco as condições de fazer aquilo ser diferente. Volto a dizer, nós não podemos abrir mão do direito de escolher. Então, se você não levar a sério o conflito que enfrenta, e como é que você leva a sério? Sentando com aquele que é parte do seu conflito e tentando esclarecer. Por que você está tão irritadiça com ele? Por que ele te irrita tanto? O que pode ser feito nesse relacionamento? Qual é a mudança que pode acontecer para que vocês voltem a conviver com harmonia? Porque aqui você está me dizendo que você já está num ciclo vicioso. Quando o ódio, eu não acredito que seja ódio, né? Ainda, se Deus quiser, isso não é ódio ainda. Pode ser uma irritação, o desgaste do relacionamento. Todos os casais enfrentam isso, alguns mais, outros menos. Mas chega um momento que você começa a irritar com a maneira como ele deixa a escova de dente ali. A maneira como ele mastiga. Eu tenho uma amiga minha, que ela viveu um momento tão difícil com o marido dela, que ela falou assim, padre, às vezes me irrita como ele mastiga. Meu pai de misericórdia, como é que você vai mudar o jeito como o outro mastiga? Eu falei, mas ele mastigava de outro jeito? Não, ele continuou mastigando do mesmo jeito a vida inteira. Mas agora passou a me irritar. Se ele mastigava assim quando você era namorada dele, eu mastigava desse jeito, mas agora até ele mastigar perto de mim já me irrita. Significa que o caldo já entornou por outros motivos. A Sabrina, que é uma amiga minha lá de Taubaté, tem muito tempo que eu não vejo a Sabrina, mas é uma menina muito querida ao meu coração. E ela é muito honesta com o que ela sente, né? E ela tinha um namorado que ela gostava muito, que ela já estava se arrumando até para casar com ele na época. E ela falou assim, nossa, eu peguei uma implicância dele, falou o nome dele. Eu falei, mas o quê? A maneira como ele aumenta o volume do rádio. Naquela época ainda não tinha essas coisinhas que você aumenta no volante, né? Ela falou que irritava a maneira como ele punha o dedo. Eu falei, Sabrina, você é meio neurótica, né? Eu falei, não é que eu sou neurótica. Eu acho que tem tanta coisa nele me irritando que de repente eu polarizei a minha irritação na maneira como ele gira o botãozinho. Então ele girar o botãozinho e a minha raiva já cresce de uma maneira assustadora. Então é aquele que mastiga por perto, que mastigou a vida inteira daquele jeito e agora passa a irritar. É aquele que gira o botãozinho do som, que irrita. Enfim, às vezes nós encontramos uma situação para a gente poder, com perdão da palavra, vomitar. E vomitar é jogar para fora. Você pode jogar para fora emoções, sentimentos, da maneira errada, agressiva. Porque falta o diálogo. Sabe, você vai acumulando situações que irritam e você não vai dando ao outro o direito de saber que aquilo pode ser diferente. A não ser que seja um problema seu. Você também não pode querer que o outro mude o jeito dele ser só para lhe agradar. Agora, se de fato é uma realidade consistente, que o outro, que não vai ser um prejuízo para o outro, olha, me diga o que eu posso fazer para o nosso relacionamento ser melhor. E você é a mesma coisa. Dá ao outro o direito de saber o porquê que está em crise o casamento. Porque às vezes nós não temos o hábito de viver o enfrentamento. O que é o enfrentamento? Eu gosto de dizer sempre. O enfrentamento é a oportunidade que você tem de dizer com ritual
o que é que naquele momento está sendo difícil. Não adianta você gritar na hora que ele está saindo, não adianta você gritar e bater a porta, não, isso não é enfrentamento. Enfrentamento é quando você está calma, quando você está calmo, quando você criou uma situação, você pediu para conversar, você oficializou que haverá uma conversa, e aí sim você partilha o que está sendo difícil para você naquele relacionamento. Se há o enfrentamento, aquilo se torna um marco referencial para depois vocês continuarem, porque você vai poder dizer, lembra o que nós conversamos aquele dia? Diferente de você dizer, você lembra aquele dia que eu bati a porta? Não adianta. É preciso haver o enfrentamento, que é essa oportunidade que você tem de conversar e de dizer aquilo que não está feliz no relacionamento. Aquilo que não está causando harmonia. E você também fazer a sua meia-culpa, minha filha. Às vezes, nós achamos que o outro está todo errado. E de repente, nós estamos precisando viver a cura do moço do Evangelho ali. Curar o nosso ouvido, curar a nossa fala. Volto a dizer, às vezes o nosso ouvido está viciado, nós ouvimos o outro da maneira como nós queremos ouvir. E não o que o outro está dizendo verdadeiramente. Isso é um perigo. Eu ouvir aquilo que eu gostaria de ouvir. Então eu já estou irritado, então eu gosto de ouvir tudo aquilo que reforça a minha irritação. Ah, mas foi isso que você falou. Ele, não, eu não disse isso. Foi isso que você disse. Às vezes o outro não disse nada daquilo que nós ouvimos, mas porque nós estamos visitados pela ira, nós ouvimos equivocadamente. Aí pecamos porque não damos ao outro a liberdade de dizer o que está dizendo. Eu aprisiono o outro no meu ouvir doentio. Ao partilharmos destas reflexões, buscamos fortalecer nossa fé e conexão com Deus. Inscreva-se no canal e compartilhe como essas mensagens reverberam em sua jornada espiritual nos comentários. Juntos, construímos uma comunidade guiada pela luz da fé. Viva uma jornada que pode transformar toda a sua vida. Descubra as revelações e ensinamentos de uma peregrinação única no livro Caminho da Fé, Descobertas na Estrada da Alma. Não perca essa leitura inspiradora. Acesse o link na descrição. Frete grátis para todo o Brasil. Eu não escolhi meus pais. Salete, mas você sabe que eu acho que existe um aspecto muito interessante quando você diz que Deus, como é que é a expressão que você usa? Deus sabe o que é melhor. Deus sabe o que é melhor. É interessante porque quanto mais você cresce na experiência com Ele, maior será a sua capacidade de saber o que é o melhor. Sim. Então é um agir em sinergia, né? Conduzido. É um pensar em sinergia. Então você olha para uma determinada situação, você pede a Deus o esclarecimento. Será que isso é para mim, meu Sim. Deus? Será que eu vou dar o passo certo? Sim. Aí você começa a ficar atento até mesmo com as negativas. Não, foi me negado, então não é para mim. Você sabe que isso foi um aprendizado que eu tive lá em Pentecostes. Eu tive uma grande transformação na minha vida. Graças a Deus eu posso dizer que em muitos momentos Deus me visitou de maneira muito concreta. Mas uma experiência que eu tive em Pentecostes foi fundante para mim, justamente em perceber isso. Deus me diz sim quando me diz não. Então, em muitas coisas que eu queria muito que acontecesse, não aconteceram e eu pensei, isso é porque Deus está me protegendo. Você sabe que hoje eu faço esse exercício até no trânsito. Um avião que eu perco. Me atrasei e não deu para pegar, tá bom. É porque não era para ir naquele. Pode parecer uma bobagem, mas você não faz ideia de como isso me traz paz no dia a dia. É o que eu experimento. Não era para ser. Não era para ser.
O não também de Deus é cheio de amor. O não que Deus nos dá pelos acontecimentos é cheio de amor. Como a gente muitas vezes diz para o filho não, cheio de amor, porque a gente sabe que não é o melhor para o filho. O filho não tem o discernimento para saber o que é bom e o que é ruim quando ele é criança. E a gente precisa dizer, olha, filho, não. Entende na hora, mas depois ele compreende. Mesmo com o coraçãozinho apertado, vem para o colo da gente, abraça, não é? Porque é bom você, nessa experiência com o filho, você mostrar essa misericórdia de Deus a partir dos dois conceitos, de justiça e de amor. Sim. Né? Porque senão pesa demais de um lado, falta do outro. Eu, particularmente, eu acho que eu não serviria para ser pai. Se eu tivesse um filho de sangue mesmo, que eu tivesse que... Eu ia querer proteger tanto, que eu fico estragar vendo, o filho, né? Estragaria. Eu já estrago os meus meninos lá em casa, minhas crianças. Que meninos? Luca, Francesca, Ah, é. As Enzo, o mais criaturas novo, e o Mateus. lindas. São lindinhas, minhas crianças. Eu nem posso chamar de criatura, senão depois do programa eu vou ouvir aqui, viu? Chamar Luca. Não chama de cachorro de E jeito de nenhum. Enzo de criatura. Mas realmente porque eles a gente me educaram precisa... tanto, eles me humanizaram tanto depois que eles chegaram. Sim. Finado Natan, que morreu ano passado. É impressionante como essas criaturas nos ensinam. É verdade. Que são muito gratuitos, Lá em casa né? Começar eu tenho- por aí. Lá em casa eu tenho o Rex, um vira-latinha. Rex. E você o ama, não? Bom dia, Rex. Só Boa isso. noite, Rex. É. Tudo bem, Rex? Só isso. Mas o alimenta, pelo menos. Claro. Deixa ele Cuido preso bem na dele. corrente, não, né? Ele pelo fica amor de Deus, né? tranquilo. Então, essa experiência da gratuidade que você experimenta com uma criatura, eu acho tão interessante porque o que fez Francisco de Assis ficar tão aguçado à percepção de Deus? Foi justamente quando ele universalizou essa presença de Deus, claro, sem dizer isso é Deus. As criaturas, todas elas, cantando um hino à criação, ao Criador. Então, toda vez que eu tenho a oportunidade de estar diante do funcionamento, ainda que seja instintivo, de uma criatura, e perceber que aquela criatura também tem capacidade de amar, de querer bem, de escolher, de proteger. Outro dia eu vi na televisão, não sei se você assistiu isso, foi num noticiário, de um peixinho que ficou aprisionado numa rede. Não viu? Por acaso, existia uma equipe de reportagem fazendo aquelas coisas que eles fazem de colocar chipzinho para saber onde está o animal e aquilo. E por acaso eles presenciaram essa cena. Então tinha uma rede, um peixinho preso dentro da rede e o outro do lado de fora, grudadinho ali sem ir embora. E de vez em quando, a cena mostrava, era muito bonitinha, ele fazia uma espécie de carinho no outro que estava preso. E aquilo durou um tempo. Ele não ia embora de jeito nenhum. Somente depois, quando esses pesquisadores retiraram a rede e liberaram o outro peixinho, que fez toda uma festa, os dois foram embora juntos. Sim. Então, não existe nenhuma inteligência ali que eu possa mensurar, eu não tenho como dizer. Existe uma inteligência da mesma maneira como eu tenho. Não tem capacidade de atribuir sentido como o ser humano pode atribuir. Mas você não pode negar que existem indícios de que existe um companheirismo, de que existe uma solidariedade. A gente vê isso, né, entre os cachorros. Olha, outro dia eu vi você fazendo uma reflexão a respeito daqueles posts da paixão de Cristo que chegava até você, foi por você. Aquela coisa culposa, né? Sim, e aí eu fiquei pensando, e você falou uma coisa muito bonita que eu nunca tinha prestado atenção. E as coisas criadas também foi por você. Claro. Aí eu comecei a pensar, meu filho foi por você, né? Meus filhos. Olha para ele e pensa. Por você. Filho que você O marido foi por você. O pôr do sol. A comunidade, a igreja, não desprezando de forma alguma o sofrimento de Não, Cristo. pelo amor de Deus. Não é? De jeito nenhum, foi Ele é o por ponto você. alto dessa doação. É o ponto alto. Mas não é o ponto único.
foi muito lindo, porque aí eu comecei a olhar todas as coisas também como um sinal do amor do próprio Cristo crucificado. Claro, claro. Né? Então achei bonito. Porque é a passagem, né? A cruz, ela me oportuniza encontrar o glorificado, o ressuscitado. Então, quando eu estou diante de uma paisagem, de uma beleza, estou contemplando a obra criada, ali eu estou experimentando Deus. E foi por mim. Esse pôr do sol é por mim. Essa chuva é... Todo o universo está criado para nós. Então, essa experiência da redenção através das coisas criadas é realmente muito concreto. Difícil de chegar às vezes. A gente para muito no sofrimento, a gente esquece de dar. Salete, Diga. Eu tenho uns amigos em Petrópolis, Sim. de maneira muito especial, o Murilo Guerra. Ele tem uma academia, sempre um lugar onde eu vou, aeróbica lá em Petrópolis. É um lugar que ele sempre me acolhe para eu fazer minha atividade física, para eu manter em dia a minha saúde. E acho que tem uns 8 dias que aconteceu. O senhor Lorival estava fazendo um treinamento lá, frequentava a academia, estava lá na esteira fazendo a sua atividade física, passou mal e morreu dentro da academia. E foi um momento muito sofrido para eles, tanto para o Murilo como para o Rafa, que é um dos personagens que trabalha lá, o Carneirinho, o Felipe. E esse pessoal ficou muito abalado, muito sofrido naquele dia. Não é fácil. O aluno que está ali para buscar saúde, de repente morre com você do seu lado, né? E teve todo o socorro, prestaram toda a ajuda, mas ele estava já morto. E foi muito bonito porque quando eu fiquei sabendo da história, imediatamente eu pensei, estão todos se sentindo culpados. Sim. Uma culpa que não existe. Sim. Porque o ser humano é especialista em criar culpas. Nós somos especialistas em criar desconfortos no momento em que a gente deveria buscar conforto. E transfere isso para o próprio Deus, né? Claro, imediatamente, naturalmente. E na hora que o Murilo me contou, a primeira coisa que me ocorreu foi um sentimento positivo. Murilo, é claro que é ruim você perder alguém, mas eu acho que eu morreria feliz se eu morresse na esteira. O senhor Lorival morreu buscando saúde. E ele falou assim, padre, você está dizendo o que o filho dele disse. Então eu gostaria de mandar um grande abraço. Acho que é o Santiago. O Santiago era o único filho do senhor Lorival. Fez essa mesma leitura também. Um grande abraço a todos vocês e desejoso de que essa experiência da misericórdia, desse Cristo que ama, que não atribui culpas, possa ajudar vocês a superar. Eu sei, porque, pelo tanto que vocês são amorosos com todos os alunos que frequentam a academia, pela atenção que todos recebem dos professores. É impressionante como o Murilo construiu uma equipe amorosa. É um ambiente de trabalho muito agradável e que reflete muito em nós que frequentamos aquele ambiente. Mas não é difícil isso? Você contemplar essa situação com esse olhar, com o seu olhar, é preciso realmente encontrar sentido, um sentido maior para a morte, para a passagem. E foi uma passagem. Na realidade, com os olhos da fé, a academia foi um local de passagem. De passagem. De passagem para a eternidade, para o lugar de onde nós viemos e para onde vamos. E bonito, morreu no exercício da busca da saúde, que eu acho que é uma coisa tão importante, tantas vezes negligenciada. Exato. Por nós cristãos. Eu, por exemplo, preciso fazer converter-se para isso. Preciso. Vale a atividade física, por exemplo, a luta contra o sono depois do almoço vale como atividade física? Eu acho que você dormir 20 minutos depois do almoço é ótimo. Você não dorme, não? Não consigo. Por que não consegue? Porque não tem tempo? É uma correria, né? Eu, se eu não dou dormidinha depois do almoço, eu não sei nem distinguir o criado mudo de uma criança. Mas colocar depois... os dois um do lado do outro, eu não sei quem é. Ainda bem que Deus te fez padre, né?
Você está insinuando que minha vida é mais fácil? Não, eu estou insinuando que você pode cavar tempo, cavar esses 20 minutos. Não. Mas leva as crianças para dormir junto, todo mundo. Ah, tá. 15 a 20 minutinhos. Filhinhos, vamos dormir depois do Vamos almoço? todo mundo descansar depois do almoço. Não, mãe, não dá. Enfim, minha gente. Obrigado, Salete. Obrigada, padre. Obrigado pela oportunidade que você me deu de estar aqui, de ser esse espaço de amizade, de misericórdia, de me ajudar a conduzir o programa hoje que eu estou tão indisposto. Eu imagino. Acho que eu estou com a gripe H1N1. Eu fiquei com medo, fiquei com receio. Deus me livre, estou com pavor dessa gripe. Daqui a uns 10 anos eu volto de novo. Né? Inclusive, a gente poderia fazer aqui um apelo. Nesse período de gripe, gente, essa gripe é grave, essa gripe é muito séria. Tenha todos os cuidados de higiene. Se você está resfriado, espirrou na mão, não fique cumprimentando as pessoas. Hoje foi o dia do beijo, não é hora de ficar dando beijo. Essa gripe está perigosa. Vamos cumprimentar as pessoas com mais. Se você está resfriado, cuide-se. E você que tem idoso em casa, já liguei ontem para o meu irmão, Camilo. Pelo amor de Deus, uma vacina Dona Ana logo. As pessoas que tenham contato com os idosos, tenham cuidado de lavar as mãos, quando vão abraçar, quando vão beijar. Evite agora, essa gripe realmente é perigosa. Os profissionais da saúde estão nos orientando, inclusive evitando aglomerações de pessoas. Mas como a gente não tem como evitar as aglomerações, vamos fazer com a maior segurança possível, né? A saúde da gente. Só de olhar para o padre. Não, eu não estou gripado, eu estou só cansadíssimo, estressado. Sabe quando um cansaço de uma semana abate tudo de uma vez? Foi assim. E como amanhã eu tenho um dia muito intenso de trabalho, hoje eu nem viria. Eu até pensei que você estava gripado. Não é gripe não. Não é gripe não, é cansado mesmo, estou muito cansado. Uma sensação de esgotamento. Sim. Pode ser que seja o início de uma gripe grave, que eu vou dar um espirro em cima de você já. Em tempos de gripe suína, quando o leitão espirra, a gente corre, né? É verdade. Você Você grita, né, padre? Eu tenho pavor quando uma pessoa espirrou perto de mim. Brincadeira. Oportunidade que a gente tem de cuidar bem da nossa. Mas mais que isso, ter a oportunidade de cuidar da nossa saúde espiritual. Purificar o nosso coração de tudo aquilo que possa ser prejudicial ao nosso jeito de pensar, ao nosso jeito de sentir. Permitir que esse Deus amor se manifeste na nossa história. É tão libertador na vida de um ser humano, quando ele descobre que Deus é. Ele se liberta das culpas, quando ele deixa de dar atenção às culpas e começa a assumir mais as responsabilidades. Eu sempre gosto de fazer essa diferença. Quando a gente se sente culpado, a gente não vai a lugar nenhum, a gente não transforma as realidades. Mas quando a gente se sente arrependido, tudo passa a ser transformado a partir do nosso. É o que eu lhe desejo. Menos culpas, mais arrependimentos. Faça aquilo que possa ser feito. Modifique as realidades que você pode. E aquelas que infelizmente já não passam pelas suas escolhas, peça a Deus a oportunidade de aprender com elas. Uma pessoa aqui que me escreveu, ela disse assim: Pai, gostaria muito que o senhor me desse uma opinião a respeito de um tema que tem me atormentado muito. Estou passando uma situação muito difícil com a minha esposa, pois recentemente eu descobri que ela me traía com um amigo meu, um amigo do trabalho. Se é que isso era amigo, ele põe entre parênteses. E eu vivo com esse fantasma agora. Eu a perdoei, mas entre um momento e outro, volta aquilo na minha cabeça e eu acabo ficando triste novamente. Eu tenho 3 filhos com ela e não achei justo, por um erro dela, eles pagarem também. Foi muito difícil tomar essa decisão. Pensei muito e o pior de tudo é que ela vive como se nada tivesse. Para ela está tudo normal. Foi ela que veio pedir perdão, eu cedi, e agora, cada vez que olho para ela e para esse que se dizia meu amigo, eu tenho vontade de sumir. É muito difícil para mim conviver com essas 2 pessoas que me fizeram tão mal. Gostaria que me desse uma direção, que rumo tomar,
pois às vezes a minha vontade é de ir embora. Tenho chorado muito. E quando eu me lembro do acontecimento, tudo fica muito pesado dentro do meu coração. Só não vou embora porque penso muito nos meus filhos e, como já disse, eles não merecem isso. Eu a amo sem dúvida, mas tenho medo de nunca mais confiar nela. Meu querido, toda vez que nós vivemos uma traição, a gente opta por recomeçar, você terá de viver o desafio do amor sem confiança. Eu me lembro que uma vez eu escrevi sobre isso no Twitter e algumas pessoas contestaram: mas se não existe confiança, não existe amor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso muito bem amar o meu filho e eu não confiar nele, por aquilo que ele já fez, né? Pelas desobediências, mas eu amo. Eu me lembro que algumas pessoas, porque no Twitter tem isso, né? Tem gente que adora só contestar. E é tão rápido que nem refletiu. Você acabou de escrever a frase e a pessoa já pôs uma opinião. Dá a impressão que ela nem... É só dizer. O mais importante é dizer, não é? Então eu posso muito bem amar e não confiar mais. Aí fica mais difícil prosseguir. Que quando eu amo e confio, eu tenho 2 alicerces. Quando eu só amo e não confio, eu posso contar apenas com um alicerce para o relacionamento. Mas aí nós temos uma chance. É mais fácil você reconstruir a confiança do que você reconstruir o amor. Quando a gente deixa de amar, é muito difícil a gente reconstruir o amor. Porque o amor, ele é um movimento muito natural em nós. Eu não tenho como dizer assim, eu vou amar. Não. Eu posso até dizer, eu vou cuidar, eu vou fazer um esforço para ser generoso, para ser amoroso, mas amor que une 2 pessoas e faz um casamento dar certo, eu acho que a decisão é a continuidade do que já existiu anteriormente. Então, quando um casal perde o amor, fica muito mais difícil reconstruir a relação. Porque a gente não sabe por onde puxar esse amor, porque ele é muito misterioso. A confiança não. A confiança já é um território mais esclarecido. É mais fácil você buscar ações do dia a dia que possam ajudar a reconstruir a confiança. Por exemplo, nossos celulares não terão senha. Nós não teremos o que esconder um do outro. Casal onde houve uma traição precisa, no primeiro momento da reconstrução, cair por terra todas as situações que poderiam gerar a desconfiança do outro. Padre, mas ele tem direito e eu tenho direito. A gente tem direito quando tudo está bem. Se há a intenção de reconstruir a confiança, é preciso retirar da pauta do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, tudo aquilo que possa reafirmar a desconfiança. Então, se o celular está com senha na vida de um casal, pode ser que ele tenha alguma coisa a esconder de mim. Eu não estou dizendo que você não tem que ter senha no seu celular se você está numa vida normal, onde a confiança está estabelecida e a sua esposa não se importa de que seu celular seja travado. O que eu vou dizer para você? O celular é o lugar das traições. Essa internet trouxe muita coisa boa, mas ela trouxe também uma porta imensa para as nossas desgraças. Essa internet, essa facilidade com que nós nos comunicamos, com que a gente fica amigo de 1000 pessoas no Twitter, no Facebook, no Instagram. Toda hora essas pessoas estão invadindo a nossa vida, estão retirando-nos do prumo. Então, uma boa forma de demonstrar que nós queremos mudar é até uma afastada dessas redes sociais. Isso ajuda a reconstruir a confiança. Quando você percebe que há uma conduta muito concreta indicando uma boa intenção. Então, meu amigo, se você dissesse que não existia mais amor, eu diria que a sua situação é mais difícil. Mas se você diz que ama
e só perdeu a confiança, vamos reconstruir isso. A confiança pode ser reconstruída, sim. Volto a dizer, em fazer cair por terra tudo aquilo que possa ser misterioso entre vocês dois. Fiquem mais juntos. Às vezes, nós acabamos levando o outro a trair-nos, porque nós nos ausentamos demais. Casal é assim. Se você que trabalha muito, cuidado. Você pode estar trabalhando demais, ganhando dinheiro, isso e aquilo, mas você está perdendo afetivamente, porque você está diminuindo a força do vínculo que você tem com a sua esposa, com seus filhos. E o coração, às vezes vazio, volta a dizer, com o celularzinho na mão, com aquele tanto de gente bonita, disponível, carinhosa, amorosa, porque na internet todo mundo consegue ser lindo, amoroso, carinhoso, perfeito. Aí é o diabo batendo na porta. E você não está lá, porque você está muito ausente, se ausentou demais, deixou de ser vigilante. Sabe aquela história da vigilância que Jesus nos ensina? É para tudo na vida. Seja vigilante nos seus relacionamentos. Outro dia mesmo, Christian aproveitou que nós fomos fazer o programa de direção espiritual, não pensou duas vezes. Pôs a esposa dentro do carro e foi fazer uma lua de mel lá. Foi, Christian? Isso é importante demais na vida do casal. Criar oportunidades de vocês estarem juntos. Peça a mãe, peça alguém que possa ficar com as crianças. Saia um dia, à noite, os dois. A vida precisa ter romantismo. O amor de vocês merece isso. Às vezes vocês têm um cotidiano muito duro. Trabalham, chegam em casa tão cansados e vocês perderam o prazer de se desfrutarem, sabe? Desfrutarem a vida a dois. Outro dia o palestrante lá em Belo Horizonte dizendo, que os padres não puderam casar, que era uma maneira que a igreja tinha de... Como é que foi que ele falou? Acho que era propor o celibato para não ter sexo, para viver bem. Ele diz, não, é só deixar casar, porque depois que casa não tem sexo mais. Geralmente é assim, falou. E todo mundo riu muito, porque um pouco é verdade mesmo, Casa e depois vai perdendo até o prazer da vida sexual, vai virando uma rotina tão enfadonha. O casal está lá há mais de um mês sem praticar. Não pode, você precisa cuidar. A vida sexual ela é um complemento da vida amorosa. Sobretudo o carinho. Se deixa de existir esse carinho, que é tão importante, para o outro sentir-se valorizado, para o outro sentir-se amado. Minha gente, é muito difícil, porque depois o traidor, ele vai trazer aquilo que você não está oferecendo para ela. O contrário também. De repente você deixa de oferecer, o traidor vai lá, leva tudo. A traidora, você como esposa. Às vezes eu tenho, não sei, posso estar enganado, mas às vezes as mulheres são mais atentas ao que falta ao casamento. E é por isso que elas têm tanta necessidade de discutir a relação, e o homem tem implicância disso. Porque o que é discutir a relação? É alertar para aquilo que pode ser a porta para um acontecimento desagradável. Então vamos restabelecer a confiança, porque se o amor existe, nós já temos a metade do caminho andado. Eu desejo do fundo do meu coração a disciplina da vida cristã possa nos ajudar a viver os nossos relacionamentos, porque sim, quando eu vivo a disciplina da minha vida cristã, eu fico mais atento ao amor que eu amo e ao cuidado que eu preciso ter para que esse amor dure.
Eu posso ir muito além, mas eu não posso me esquecer que esse além é aqui dentro. Eu não estou falando de um além que me joga para fora, é o contrário. É de um além que me joga para dentro, é aqui dentro o meu além. Eu ainda não alcancei tudo de mim, e estou alcançando. Um pouco a cada dia. Às vezes alguns acontecimentos aceleram essa busca, essa conquista. Por incrível que pareça, quando a gente sofre, quando a gente precisa recrutar dentro de nós as forças que a alegria não pede, que a alegria não solicita, quando nós precisamos recrutar dentro de nós tudo aquilo que nos chega pela força da dor, da renúncia, aí eu vou galgando cada vez mais esse monte do além, que é aqui dentro. Eu não sei, às vezes eu fico pensando que nós somos preguiçosos demais. Nós estamos muito acomodados, né? Tem sido uma característica dos nossos dias as pessoas viverem com o mínimo. Alcançam o mínimo de satisfeitas com aquilo que já alcançaram. Satisfeitas não, né? A angústia vai sendo cumulativa. Mas é muito comum você encontrar pessoas que se nivelam por baixo, que se acostumam com os defeitos que têm, que não se desafiam o suficiente para se tornarem melhores naquilo que fazem. Então, ficam distantes do pódio do primeiro lugar, que é, na verdade, uma metáfora da aprovação da vida. O verdadeiro cristão é aquele que, mediante os desafios da própria vida, não precisa nem ir buscar, viu? Eles acontecem naturalmente. O verdadeiro cristão se coloca diante desses desafios como um atleta diante do novo recorde que ele precisa bater. Não é lamentando, não é chorando, não é esperando, não. É treinando que esse recorde seja batido. É assim que a gente vai além. Um além que nos joga para dentro de nós. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade que nós temos de estar aqui. Lembrando que neste mês nós temos o acampamento da Divina Misericórdia. Que dia que vai dar? É 21 e 22 ou 22 e 23? 22 e 23. Ah, está aqui. 22 é o sábado. No dia 22 eu vou ter a missa à tarde, não é isso? Às 16 horas, no sábado à tarde. E no domingo de manhã nós vamos ter uma sessão de autógrafos do lançamento do CD Clareou. E embora seja um CD da Sony Music, onde eu estou, né, há alguns anos já, é a Sony que cuida do meu trabalho musical, mas este ano nós vamos ter uma parceria muito interessante com a Canção Nova. A Sony preparou um produto especial para a venda da Canção Nova, para que ele custasse menos e a Canção Nova pudesse ajudar, ou melhor, pudesse ter no meu CD uma ajuda para fechar as contas do mês de abril e depois na continuidade da venda. Então, o CD Clareou vai ajudar a clarear aqui um pouquinho a situação financeira da Canção Nova. Nós estamos muito felizes com essa parceria, com essa oportunidade que nós temos. Eu já, graças a Deus, ajudo a Canção Nova. Esse meu trabalho, tudo o que eu faço aqui é para a Canção Nova. Não tenho nenhum rendimento, né? Não tenho absolutamente nada. É só uma doação muito, muito feliz mesmo. Não falo para me vangloriar, não. A Canção Nova faz muito mais por mim do que eu por ela. Mas é o pouco que eu posso fazer. A venda das minhas palestras, os meus livros, tudo isso é uma maneira que eu tenho de ajudar. Sobretudo as palestras, porque são direitos cedidos à Canção Nova. Eu não recebo nada. Uma forma que eu tenho de estar aqui também como sócio colaborador. E além do nosso programa, que graças a Deus desperta em muitas pessoas pelo Brasil afora, e por que não dizer de outros lugares, como Angola,
Portugal, por onde eu já tive a oportunidade de ir e de ver a força da Canção Nova. Também Moçambique, Cabo Verde, são muitos os lugares que a gente chega e nós sabemos que ali a Canção Nova já deixou um fruto. Então o programa, chegando a tantos lugares, desperta também muitas pessoas. Então no domingo da Festa da Misericórdia de manhã, você que comprar aqui o CD, nós vamos ter a oportunidade de autografá-lo para você levar de repente para alguém que você gosta. Vamos aproveitar essa festa bonita demais, que tão bem faz ao nosso coração, para lançar esse CD e pedir que a Divina Misericórdia venha abençoar este novo tempo da minha vida que esse CD representa. Você sabe que quando eu fui convidado a fazer o CD, eu não tinha vontade de fazer não, de verdade. O ano passado, quando a Sony falou, vamos fazer um novo CD no início do ano, padre, eu não queria, não tinha nem propósito de fazer um CD esse ano. E de repente eu ouvi uma música que chama-se Prece a Nossa Senhora, feita por uma compositora do Rio de Janeiro, que eu tinha recebido no WhatsApp. Eu me lembro que eu recebi no início do ano, foi até, acho que foi no primeiro dia do ano, naqueles dias que segue ali, aquele tempo meio morto, né, da nossa vida. Eu me lembro que aquela música de Nossa Senhora fez tão bem ao meu coração, mas tão bem, e eu comecei a querer fazer o CD ali, naquele momento que eu recebi a música. Foi a primeira música que eu pensei, pronto, meu CD está nascendo. Eu quero gravar essa música. Mas não tinha a menor ideia de quem era a compositora daquela música. Uma voz bonita, né? E que foi só um áudiozinho do WhatsApp que alguém mandou. Não me recordo quem foi que mandou. E eu sei que eu comecei a distribuir, mandar para muitas outras pessoas. E aí, pesquisei, descobri que aquela menina se chamava Lilian. E ela não era uma compositora de músicas religiosas, não. Eu descobri que ela cantava uma boa música popular brasileira, boa mesmo, muito talentosa, com muito bom gosto na escolha do repertório dela. E aí, pesquisando aquela menina, por acaso comentei com a Alice Venturi, que é a menina que fez a foto desse livro, essa capa minha. Essa foto foi ela que fez um show meu lá em Curitiba. E ela me contou que conhecia a Lilian. E coincidentemente, aí tudo bem, passou, ela me disse que conhecia a menina. A Sony, quando eu mostrei a música para a Sony, ela já buscou as autorizações. E coincidentemente um dia, a Alice mandou uma mensagem no meu WhatsApp dizendo assim, que bom que você vai gravar a música da Lilian. Ela está aqui do meu lado muito feliz. Aí levei um susto, né, naquela associação. Ela está com a Lilian naquele momento. Eu também não sabia que ela já tinha autorizado eu gravar. E aí, qual foi a minha surpresa? Que a Lilian gravou um áudio naquele momento, que ela estava com a Alice, dizendo assim, padre, quando eu fiz essa música, eu mostrei ela para o meu marido, ele achou bonita, mas eu pensei, nunca vou cantar essa música porque ela não vai caber dentro do meu show, meu público não vai entender. Eu, cantora de música popular brasileira, cantando uma oração à Nossa Senhora. E quando eu gravei naquele show, que é o resultado do áudio que eu tinha, era de um show que ela fez ao vivo. Eu não imaginava que ela seria bem aceita pelo meu público, como foi, ela disse. Durante o momento em que eu cantei, aquele silêncio, um silêncio respeitoso, muitas pessoas emocionadas com a música. E foi uma surpresa muito grande para mim. Mas quando eu recebi o pedido da Sony dizendo que o senhor queria gravar, para mim foi uma confirmação de Deus e uma emoção muito grande. E agora eu digo para o senhor por quê. Quando eu fiz a música, eu mostrei para o meu marido, ele achou muito bonita, eu pensei que jamais iria cantar aquela música, mas eu disse para ele assim, engraçado, eu fiz essa música pensando no Padre Fábio. Foi um presente de Nossa Senhora para mim. Ela não sabia como fazer chegar a música a mim. A música chegou para mim sem também que fosse endereçado por ela.
O meu CD começa a nascer a partir daquela música, o meu desejo de querer gravar. E eu digo para você, porque 2016 foi um ano muito difícil para mim, muito pesado. Eu passei por momentos muito tortuosos. E eu fiquei bastante abatido. Eu cheguei ao final do ano com um fardo considerável sobre os ombros. Um desconforto na alma, e eu não tinha vontade de gravar. Ia muito mais viver a minha reclusão. Já tinha decidido que iria começar o ano sem eventos. Eu queria e precisava de um tempo de mais solidão, de mais silêncio. Estava pronto para fazer isso. E de repente aquela música, quando você ouvir a música Prece, você vai entender por que eu estou dizendo isso. É uma letra muito simples de um ser humano pedindo que Nossa Senhora lhe conceda colo. Era tudo o que eu precisava que Deus me desse naquele momento, que Ele me desse um colo, que Ele me consolasse das minhas angústias, que Ele me livrasse das minhas aflições. E eu não estou contando essa história para você ficar com pena de mim, porque eu não gosto disso não me sinto vítima não. Eu não tenho nenhum problema com as dificuldades que a vida me dá. Só que na hora a gente chora, a gente esperneia, né? Eu não fico reclamando, eu não vinha para cá reclamar da minha vida e ficar dizendo para vocês que está difícil, que está isso, está aquilo, não. Não é da minha conduta. Mas como naquele momento a música era tudo o que eu precisava dizer, eu me lembro que eu ouvia aquela música, minha gente, assim, sabe quando você põe no repeat e fica 30 vezes tocando? Às vezes eu chorava, como se ela pudesse lavar o meu interior de tudo aquilo que estava sendo difícil para mim. Engraçado que ela provocava a mesma coisa nas pessoas para quem eu enviei. Eu já comecei a receber tantos testemunhos positivos em relação a essa música, tanta gente me dizendo, padre, como é bonita essa música, quem é que canta? Todo mundo, a primeira coisa, né? Quem que está cantando? Eu não sei também não. Recebi, não sei quem é que está cantando, só sei que ela me fez muito bem, e a partir dela o meu CD novo começou a nascer. Então esse trabalho que nós vamos ter aqui na Divina Misericórdia é para mim o retrato de um novo tempo. Eu acho que a música, a gente só tem o direito de cantar uma música depois que de fato ela teve um sentido para nós. E o que foi interessante é que eu acabei buscando outras canções que pudessem ter também, que pudesse ser um pouco a leitura do meu momento. Porque a pessoa, quando escuta um trabalho, ela vai perceber se há verdade ou não, se aquilo que a gente está cantando fez sentido para nós ou não. Isso para mim é uma regra de vida. A música religiosa, um cantor de música popular brasileira, ele pode cantar do jeito que ele quiser. Se ele for um bom intérprete, bonito, ele vai ter o público dele. Às vezes nem intérprete só canta, né? Não tem o dom de interpretar as palavras, só canta. Alegra todo mundo e aí faz sucesso. Mas nós que trabalhamos com a música religiosa, se você não ouve Deus quando a gente canta, você não acredita. Não tem efeito. Todo e qualquer cantor religioso, se a pessoa não ouvir Deus através de nós, o nosso trabalho é infértil. Pode cantar bonito, pode ser afinado, mas se não tiver a alma, a verdade, a experiência que a música nos proporciona, dificilmente a gente vai conseguir atingir o coração de alguém. Mas é isso, eu compreendo a música assim, como uma oportunidade que eu tenho de Deus chegar até o coração das pessoas. E eu agradeço muito por estar aqui na Festa da Misericórdia, com este novo trabalho, retrato de um tempo muito especial, muito doído, mas muito especial na minha vida. Eu sempre penso isso. Quando eu dou um testemunho daquilo que Deus fez na minha vida, eu ofereço um caminho para que o outro também caminhe e faça uma experiência semelhante. Nunca é a mesma. A experiência nunca é a mesma. Porque o Deus que acontece em mim, o que Deus faz em mim, Ele vai fazer a partir do que eu sou. Quando Deus acontece em você, Ele vai acontecer a partir do que você é. Então as nossas experiências serão diferentes porque nós somos diferentes.
embora Deus seja o mesmo. É que eu tenho necessidades diferentes. E Deus vai agir de acordo com as minhas necessidades. É tão significativo o que é surdo voltar a ouvir. A surdez é para aquele que tem. Aliás, eu ouvi outro dia uma pessoa dizendo que a surdez ainda é pior que a cegueira. Porque a cegueira me afasta do mundo. A surdez me afasta das pessoas. Quando eu estou cego, eu deixo de ver o mundo. Quando eu estou surdo, eu deixo de estar com as pessoas. Isso deve provocar uma solidão muito grande, né? Então, ser curado da surdez é ser devolvido às pessoas. Mas a gente poderia pensar, mas eu não tenho essa surdez física, eu não tenho necessidade de ser curado dessa surdez física. Ah, mas eu tenho aquela surdez que me afasta das pessoas porque eu perdi a capacidade de ouvir. A escutatória, né? Rubem Alves dizia isso, que ele via tantas propagandas de cursos de oratória para ensinar as pessoas a falarem, curso para ensinar a falar, para falar em público, para ter uma boa retórica, para saber argumentar. Mas ele desconhecia um curso de escutatória, que era justamente nos ensinar a ouvir. Quando a gente perde a capacidade de ouvir o outro, quando a gente perde a disposição de ouvir o outro, nós comprometemos muito os nossos relacionamentos. Boa parte dos conflitos que a gente enfrenta em casa é porque a gente desaprendeu de ouvir. E quando eu digo ouvir, minha gente, é criar a ambiência, a disposição para que aquilo que precisa ser dito seja dito. Porque às vezes a gente até diz, mas do jeito errado. Dizemos aos gritos o que deveria ser dito, com paciência, com tranquilidade, com serenidade. E por isso não resolvemos as questões. E é interessante porque quando eu não sei ouvir, eu provoco no outro naturalmente uma indisposição para me ouvir também. Quando Jesus devolve ao homem essa capacidade de ouvir, ele está devolvendo ele às pessoas. Isso é muito interessante de identificar. Aquilo que o apartava e o que o dificultava de estar com os outros, de ter relações qualificadas. Quando eu digo relações qualificadas, são relacionamentos que nos fazem bem, que nos fazem crescer. Porque a salvação nos chega pelo ouvido. Sabia disso? Pela palavra que nos transforma. E Deus nos salva através das palavras das pessoas bem intencionadas que nos amam. Mas se a gente não escuta essas pessoas, como é que eu vou usufruir do benefício salvífico que me chega pela palavra do outro? É interessante porque nós estamos numa época, num tempo, onde nós estamos muito indispostos a ouvir. Queremos falar. Falamos muito. Às vezes ouvimos pouco. E porque ouvimos pouco, perdemos a oportunidade de encaminhar soluções, ou até mesmo de corrigir algumas arestas entre nós. Pais e filhos, né? Você que é pai, você que é mãe, sabe exatamente como é necessário criar a disciplina da escuta. Os filhos precisam ser escutados. Os pais precisam ser escutados. Se a relação não é pautada na disciplina da escuta, a família não é possível. E às vezes, há pessoas que estão há um longo tempo tentando nos dizer, tentando nos falar,
e nós não criamos a disposição interior ou até mesmo exterior. Porque dependendo da cara que a gente faz para o outro, ele sabe exatamente que não pode dizer nada para nós. E aí nós vamos ficando surdos, embora tenhamos a capacidade de ouvir. Embora tenhamos a capacidade de ouvir, nós continuamos surdos. Ou então é aquela surdez que o outro nos diz a verdade, o outro diz tudo o que nós precisamos ouvir para melhorar, para mudar de vida, e nós interpretamos aquilo como uma afronta, como um desaforo. Não está sabendo ouvir. Deus nos chega pela palavra daquele que nos ama, Deus nos chega através daquele conselho que nos convida. E como é que você sabe que é uma palavra de alguém que salvar? Quando você percebe que existe uma coerência naquilo que o outro está dizendo. Porque às vezes o que nos irrita não é que o outro nos falou a verdade, é que nós não queremos assumir que o outro nos falou. Então a gente escuta, fica irritado com o que o outro nos disse, não é porque ele não tinha razão, não. É porque ele estava coberto de razão, nós sabemos disso, mas não queremos assumir que ele tinha razão no que disse. Então, a nossa surdez também se manifesta aí. Eu ouvi perfeitamente, o outro teve condições de me dizer o que precisava dizer, e eu não considerei a verdade do que ele me dizia. Eu não percebi que aquelas palavras poderiam me ajudar a superar o que eu preciso superar. Ouvi com indisposição, ouvi com preguiça, ouvi achando que o outro está dizendo só para me encher o saco, só para me perturbar. Surdez. Estou surdo. Não estou sendo capaz de perceber a voz que me orienta. Não estou sendo capaz de decodificar a voz de Deus que fala pela voz humana. Nós que vivemos em comunidade muito tempo, né? Eu particularmente passei a minha vida inteira no seminário. O pessoal aqui da Canção Nova que vive em comunidade também, que tem superiores, né? Muitas vezes as pessoas que são responsáveis pela nossa formação tentam nos dizer, tentam nos alertar daquilo que está sendo perigoso para nós. E nós temos um filtro aqui, ó, que não permite a palavra cair dentro do nosso coração. Você já tem uma antipatia daquela pessoa, você já criou uma antipatia por tudo que ela diz, então você não escuta o que ela diz. Isso acontece dentro da nossa casa também. Às vezes nós filhos criamos uma antipatia pelo que o pai está dizendo, pelo que a mãe está dizendo, pelo que o irmão diz. Então a gente fica com essa surdez. A palavra do outro, por mais honesta que seja, por mais assertiva, nos cai como se fosse desnecessária. Isso é um prejuízo muito grande, minha gente, porque nós somos transformados pela palavra, e se a gente perde a capacidade de ouvir, e até quando eu leio, eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo porque essa palavra, ela tem uma voz interior. Quando eu passo os olhos pelo texto, há uma voz me dizendo interiormente. Quando eu estou surdo por causa do meu estilo de vida, nem mesmo aquilo que eu leio me toca. Estou tão agitado, estou com uma vida tão corrida, que não tenho a feliz oportunidade de ser tocado pelas palavras. Foi o que Jesus curou neste homem. Curou nele primeiro a surdez, depois despertou a língua para que voltasse a dizer. Isso também é significativo. Ao ser curado da minha surdez, eu reassumo a possibilidade de dizer. De fato precisa ser dito. E há uma consonância muito interessante, a sabedoria passa pela nossa capacidade de ouvir e também pela nossa capacidade de dizer. O dizer é muito precioso. Eu tenho muito respeito por aquilo que eu digo.
Tenho muito respeito pela palavra que eu proclamo, sobretudo aqui neste espaço, porque eu sei que as pessoas estão ouvindo.